Ser cristão não é para quem quer, é para quem tem coragem. Não é falar que é ser. Amém? Paz de Cristo esteja sobre a sua vida. Desde já eu te convido para juntos meditarmos na palavra do Senhor, que se encontra no livro de Atos, capítulo 2, a partir do versículo 42. Mas antes, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Salmos. Peço alguns minutos da tua atenção neste momento. Se você é uma pessoa que tem sede de Deus, se você é uma pessoa que tem fome de Deus, eu creio que você vai ficar até o final. Fique até o final desse vídeo, pois tem muito de Deus para você entender e aprender e compreender. Amém? Livro de Salmos 119, a partir do versículo 4. Salmos 119. Versículo 4 diz assim: Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Deus ordenou os mandamentos dele para a gente fazer quando quer, para a gente fazer como queremos. Não, Deus ordenou os mandamentos dele para que a gente os cumpra à risca. Não é comprar, é cumprir à risca. Amém? A palavra do Senhor fala aqui no livro de Atos, capítulo 2, a partir do versículo 42. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Como viviam os convertidos? Como é que vive uma pessoa que é convertida? A pessoa que é convertida, uma pessoa que é convertida é uma pessoa que é transformada, que foi transformada. É uma pessoa que mudou as suas obras, as suas atitudes. É uma pessoa que passou a agir de formas diferentes, de outras maneiras ela age. Essa é uma pessoa convertida, uma pessoa que você conheceu ela antes dela entregar a vida dela para Jesus, antes dela andar com a Bíblia debaixo do braço ou na mão, antes dela ter aquele compromisso de sempre ir a uma congregação ou a um templo. E ela, quando passou a fazer isso, você viu ela de um jeito. Depois que ela começa a andar com Jesus, depois que ela começa a falar de Jesus, você vê a diferença na vida dela. Ela passa a ser diferente daquilo de antes que você a conheceu. Isso é uma pessoa convertida. Novas obras, novas atitudes, novo estilo de vida. É transformada, é mudada. Caráter mudado, caráter transformado. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Você é convertido? Você que está aí, você é convertida? Você que está frequentando uma congregação, você que vai a um templo, você é convertido? A Bíblia diz em outra passagem que eu e você e eu, nós vamos conhecer a árvore pelos frutos dela, se ela é uma árvore boa ou se é uma árvore má. Essa árvore sou eu, essa árvore é você, que Jesus fala. Eu vou conhecer a você, se de fato e de verdade você é de Deus. Você vai me conhecer, se de fato e de verdade eu sou de Deus. Através das tuas obras eu vou conhecer se você é de Deus. Você vai me conhecer se eu sou de Deus ou não, através das minhas obras, através das minhas atitudes. O fruto, vai conhecer a árvore pelo fruto que ela dá. Mudança de caráter, mudança de a vida transformada. Pregar e viver o que prega, viver o que ensina. Isso é o fruto da árvore, amém? Então vamos conhecer e saber se somos convertidos de fato e de verdade a Deus, amém? Diz assim a palavra do Senhor, no versículo 42, Atos 2, 42. Diz assim a palavra do Senhor. Antes, no versículo 40 de Atos 2, e nós vamos emendar para o 42, amém? Atos 2, versículo 40, diz: Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo, e eles encorajavam-os, exortar é encorajar. Eles os exortava ou encorajava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa.
Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, quando a pessoa ela aceita a palavra do Senhor sobre a vida dela, quando ela aceita a palavra de Deus, eles tomam atitude. Atitudes que vai haver, através das atitudes é o que vai fazer a transformação, vai fazer com que haja transformação naquela vida. Eles aceitaram a palavra, imediatamente já tomaram a atitude de se batizar. A palavra do Senhor fala no versículo 42, diz: como viviam os convertidos? Como é que vive uma pessoa que é convertida? Quais são as obras delas, as atitudes dela? Versículo 42 diz: e perseveravam e se dedicavam na doutrina, ensino dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, aqui a palavra do Senhor está nos relatando que eles perseveravam, eles se dedicavam nos ensinos dos apóstolos do Senhor, nos ensinos dos discípulos do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor fala que eles estavam em comunhão no partir do pão e nas orações. Estavam sempre unidos ali, estavam sempre em comunhão, uns para com os outros. 43 ele diz: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Eles eram tementes. Então, uma pessoa que é convertida, ela tem temor dentro dela. É uma pessoa temente. E muitos milagres e prodígios eram feitos através dos apóstolos do Senhor. Então, como o Senhor Jesus fala em outra passagem, os milagres seguirão aos que creem, né? Pastor, ombreiros, né? Tem que exercer essa função de orar na vida do povo, orar pelo povo. Tem que haver milagres, curas e libertações através do nome poderoso de Jesus, porque está escrito que ele nos deu autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões, nos deu autoridade contra todo o poder do inferno. Então temos essa autoridade dadas por Jesus para a gente enfrentar todo e qualquer poder do inferno. Amém? Então isso é bem claro que vai seguir. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio, através dos apóstolos, né? Então a pessoa que ela é de Deus, a pessoa que serve a Deus, né? Através dela orar e acontecer milagres, isso daí vai acontecer, porque isso daí vai ter que seguir, segue sim. Aquele que serve a Deus, ele opera através da oração dele, é operado sinais e maravilhas, milagres, curas e libertações haverá no meio do povo. Amém? Diz assim a palavra do Senhor no 44, todos os que creram estavam unidos e tinham tudo em comum. Todos os que acreditavam em Deus, todos os que acreditavam naquele momento, entregaram as suas vidas para Deus, estavam todos unidos e tinham tudo em comum, tinham tudo igual. Ninguém se sentia melhor do que ninguém, ninguém tinha nada melhor do que ninguém, era tudo em comum, era tudo igual. A palavra do Senhor fala no 45, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. O que era que os convertidos faziam? Vendiam as suas propriedades e bens, eles vendiam o que tinham. Não importava o que possuíam, eles vendiam. Se tivesse alguém passando alguma necessidade, eles vendiam para que a necessidade daquela pessoa que estava necessitado daquele algo fosse suprida. Então vendiam as suas propriedades e bens
distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Eles vendiam as propriedades e os bens deles para que aquele que tivesse necessidade, quem estava passando por necessidade de verdade, era distribuído aquilo ali na medida em que alguém tinha necessidade. A necessidade daquela pessoa era suplida. Não, era desse jeito que a palavra está nos ensinando. No versículo 46, diariamente perseveravam, unânimes, unidos no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e sinceridade de coração. Como que os convertidos viviam e como que uma pessoa que se diz que é convertida tem que viver. Como que é? Diariamente perseveravam unidos, numa só fé, num só propósito. Ali, ó, eles faziam como? Diariamente perseveravam unidos no templo. Estavam sempre lá, no templo, todos em uma só fé, em um só propósito, para buscar a presença de Deus, para se encher de Deus, para se encher da presença de Deus. Eles sempre estavam unidos no templo, em um só propósito, em uma só fé. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e sinceridade de coração. Não tinha fingimento, não tinha falsidade, mas em cima a gente leu que eles eram tementes. E tementes a quem? Com certeza a Deus. Com certeza que eles eram tementes a Deus. Eles sabiam que o homem olha por fora, mas Deus vê o meu e o teu coração. E por isso que eles eram tementes. Não tinha falsidade, não tinha traição. Sim, sinceridade de coração. Eram sinceros. Sinceridade é de Deus, fingimento é do diabo. Então eles eram sinceros. No 47 diz, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então eles perseveravam na doutrina do Senhor. Eles estavam sempre ali, diante de Deus, estavam sempre na presença de Deus, buscando a presença do Senhor, todos em uma só fé, em uma só união, em um só propósito. Propósito não de se unirem para bater papo, não. Propósito não de se unirem para, vou lá porque só lá que eu vejo o irmão, vejo a irmã e eu vou conversar um pouco. Não, o propósito era de buscar Deus, o propósito deles era de estar diante de Deus, o propósito era de ter vida sincera diante de Deus e diante de todos que ali estavam. Assim viveu os primeiros convertidos, os primeiros que se converteram. Que está difícil, me diga você sim ou não, está difícil de ver isso hoje, ver alguém necessitado e alguém ter coragem, aquele que possui mais bens do que aquele que não tem, ter coragem de vender. Às vezes até tem em casa como ajudar e não ajuda, muito menos ter coragem de vender o que possui para ajudar aquele que está necessitado. Me diga você hoje se está difícil de ver isso sim ou não, mas isso é Bíblia, ficou escrito para mim, para você fazer dessa forma, ficou escrito para mim, para você fazer desse jeito, pois lá em Salmo 119, versículo 4, ele disse o quê? Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Pastora, ninguém faz não, ninguém obedece não, faça você a sua parte. Você não é todo mundo não, você não é todo mundo não, que as pessoas não querem fazer, não querem obedecer. Faça você a sua parte. Para de olhar para o outro se o outro está fazendo. Faz você a tua parte. Não te esquece que salvação é individual. Não te esquece que a salvação da minha e da tua alma ela é individual. Então era assim que viviam os convertidos antigamente. Os primeiros convertidos, no início das conversões. Assim que Jesus subiu, foi assim que os primeiros convertidos, as primeiras pessoas que foram entregando a vida delas para Jesus, era assim que elas viviam, repartindo os bens dela para aqueles que não tinham. Se tinha alguém passando necessidades, eles iam lá e ajudavam. Diferente de hoje.
que é meu, foi eu que comprei, foi eu que trabalhei. O fulano, se quiser, vai trabalhar. Entendeu? Ninguém tem obrigação de ajudar ninguém. Hoje o que se vê é isso. E principalmente, não só daqueles que não conhecem a Deus. Ainda tem uma desculpa que eles não conhecem a Deus, e quando não conhecem a Deus, não temem a Deus. Mas tem tantos que não têm o entendimento de Deus, que muitos que dizem que têm, temem a Deus. E muitos que conhecem a palavra, muitos que andam com Deus, pelo menos dizem que andam com Deus, não temem como aqueles que muitos por aí têm, que não têm o compromisso que muitos têm com Deus, eles não temem a Deus. Hoje em dia, tá raro se ver isso. Alguém passar necessidade e alguém ir lá e ajudar. Muitas das vezes espera pedir, sabe? Conhece a necessidade. Se Deus permitiu você ouvir, se Deus permitiu você ver e você pode ajudar, ajude. Não tenho. Vende alguma coisa que você tem para ajudar aquele que verdadeiramente necessita. Seja do que for que ele esteja necessitado, de um alimento, de uma medicação. A palavra do Senhor fala aqui no livro de Atos, ainda em Atos, só que no capítulo 2, a partir do versículo 32, diz assim a palavra do Senhor: a comunidade de bens entre os primeiros cristãos. Olha que isso é o começo. Isso é no começo que houve os primeiros cristãos na face dessa terra. Mas vai se passando o tempo, vai se passando os anos, vão se corrompendo, vão se perdendo, vão perdendo o foco de agradar verdadeiramente a Deus. Vão deixando de seguir Bíblia para seguir o que o homem fala. Vão deixando de ler Bíblia para ficar escutando conversa fiada de um e de outro. Isso é o que faz você se corromper, isso é o que faz você se perder. Passando dos tempos, vão se corrompendo, vão perdendo o temor para com Deus e vão deixando os mandamentos do Senhor de lado. A palavra do Senhor fala no versículo 32 de Atos, capítulo 4. A gente estava no capítulo 2 de Atos, agora vamos para o capítulo 4, versículo 32. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Veja bem que todos pensavam da mesma forma, o coração de todos era iguais, não tinha diferença entre eles. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Entendeu por que ele fala no versículo 1? Da multidão dos que creram, daquelas pessoas que acreditaram na palavra de Deus. E quando a gente acredita na palavra de Deus, a gente vive conforme a palavra de Deus. O mal de muitos que só conhecem a palavra de Deus, não pratica porque de fato e de verdade não crê que é Deus falando, não crê que é Deus mandando, por isso que não obedece, porque de fato e de verdade não crê que Ele existe, porque se cresce que Deus existe, não agiriam do jeito que agem, não faziam o que fazem. Da multidão dos que creram, dos que acreditaram, dos que se entregaram. Diz a palavra do Senhor, uma era a mente, da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Entendeu? Pensavam todos igual, o coração era igual. Entenda bem, o agir deles, estou falando do agir deles, era igual. Não tinha isso de, não, um ajuda, o outro não ajuda, não. Estavam ali, para mãos e obras. Arregaçar as mangas todos e bora trabalhar. E vamos fazer o que tem que ser feito. É isso que ele quer dizer. Ele diz, da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. O que era que os primeiros convertidos agiam, como que eles eram, como que eles faziam?
Eles não consideravam, eles tinham as coisas deles, mas eles não consideravam deles, só deles, é meu. Não, eles não agiam assim. Eles não agiam assim com essa maldade no coração. Eles não tinham essa maldade no coração. O convertido que é convertido, não o que fala que é, mas o que é. Ele não age dessa forma. É meu. Não. Ele reparte. Pode ser 1 quilo, a metade teu, a metade meu. Mas o que eu tenho não dá. Uma xícara para cada um. Peraí, eu não posso ajudar todos. Vamos? Não posso ajudar com o que tenho, mas nós temos uma boca, vamos sair por aí, vamos reunir e vamos ajudar. Não tenho o alimento, mas espera aí, eu tenho algo para vender e esse algo que eu vou vender vai fazer dinheiro e eu vou poder ajudar. Era assim que eles agiam. É assim que um verdadeiro convertido age. Diz a palavra do Senhor. No 33, com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. O que a palavra de Deus está falando no versículo 34? Não havia pessoa alguma que passasse por privação, que passasse por alguma necessidade, porque eles ali todos, reunidos numa só fé, num só propósito. Imagina você, na sua congregação não ter ninguém que passe alguma necessidade, nenhuma privação. Por quê? Porque aqueles que têm terreno, casa, carro, seja lá o que for, vendia o que tinha, entregava lá ao pastor. Aqui, pastor, isso daqui é para vender, isso aqui é para ajudar ao meu irmão que está necessitado, à minha irmã que está passando por privação. Tá aqui, pastor. Era assim que eles faziam nesse tempo. No começo de tudo, no começo da caminhada, no começo que entregaram suas vidas para Deus, não havia ninguém necessitado nesses primeiros cristãos, porque os que tinham condições vendiam o que possuía para que aqueles que não tinham passassem a ter. Que coisa linda, né? Isso é caminhar com Jesus. Isso é fazer de fato e de verdade a vontade de Deus. Essa é de fato e de verdade a verdadeira obra de Deus. Não é tirar de quem não tem, mas é aquele que tem, dá a quem não tem. Isso é fazer a obra de Deus. Isso é a verdadeira obra de Deus. Como saber, pastora, qual é a obra de Deus? Lê Bíblia, vai pela Bíblia. E se o fulano está te falando, pergunta cadê a Bíblia, onde é que está escrito isso? Na Bíblia. Porque quando a gente faz o que está escrito na Bíblia, está fazendo a vontade do próprio Deus. Entendeu? Se ele fala, se ela fala e não está na Bíblia, você não está fazendo vontade de Deus, está fazendo vontade do homem, vontade da mulher. Entendeu, sim ou não? Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Aquele que estava passando realmente necessidade era ajudado, a necessidade era suprida. Diz assim a palavra do Senhor no versículo 36. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos.
Por que que esse nome teve o nome? Por que que esse homem recebeu o nome de encorajador? Porque ele foi o primeiro a fazer a vontade de Deus. Ele foi o primeiro a dar o exemplo, entendeu? Ele foi o primeiro que recebeu e deu. Ele foi o primeiro a tomar essa atitude diante de Deus e diante de todos. Ele foi o primeiro a fazer o que tinha que ser feito. Vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Para que ele colocou o dinheiro lá nos pés dos apóstolos, do pastor daquela época? Para que eles suplissem as necessidades daqueles irmãos, daquelas pessoas que estavam ali. Para que ele suplisse as necessidades deles. Foi para isso que ele vendeu o terreno que ele possuía e entregava lá, na congregação, lá no templo, para que aqueles pastores, discípulos do Senhor Jesus, para que Pedro, né, ali, para que eles fizessem o que tinha que fazer, entendeu? Diante de Deus, que era ajudar uns aos outros. Mas você vê isso hoje em dia? Por que que você não vê isso hoje em dia? Porque não querem saber de cumprir os mandamentos do Senhor, coisa nenhuma. Você não escuta nem pregar isso hoje em dia, que dirá viver. Mas como vão viver se não pregam? Como vão pregar se não querem obedecer a Deus? Se não querem cumprir os mandamentos do Senhor? Então é necessário assim fazer, é necessário assim viver a palavra do Senhor. É necessário. Se está escrito, é para a gente cumprir à risca. É para obedecer à vontade de Deus. Enquanto estamos aqui nessa terra. Amém? A palavra do Senhor fala aqui, ainda no livro de Atos. Atos capítulo 5. Atos capítulo 5. Diz assim a palavra do Senhor. O que acontece com aqueles que não cumprem a risca? O que acontece com aqueles que pensam que passa a perna em homem de Deus? A palavra do Senhor fala, um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua esposa, também vendeu uma propriedade. Veja, esses até tentaram ser cristão. Esses até tentaram, falavam que eram convertidos, mas só de palavras, de boca, mas em obras não eram. E olha o que acontece com eles. A palavra do Senhor fala no versículo 2 de Atos 5. Ele teve parte do dinheiro. Um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Reter é pegar. Ele pegou parte do dinheiro que ele tinha vendido uma propriedade dele. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ele não lhe pertencia e depois de vendida o dinheiro não estava em seu poder. O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram, o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou, diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela, sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés
dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu aos pés dele e morreu. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Entendeu? O que aconteceu? Os primeiros convertidos, Ananias e Safiras, não agiam dessa forma. O Ananias, ele tinha a propriedade, conseguiu vender. Era para levar todo o dinheiro lá no templo, lá na congregação. Para que esse dinheiro era? Para ajudar quem precisava, quem estava passando por necessidade. O que foi que ele fez? A Bíblia fala que ele vai e retém a metade do dinheiro e dá a metade lá. Veja bem. A mulher dele sabia, encobriu o erro dele, fez parte com o erro dele. A Bíblia fala que quando ele chega lá para levar a metade, os apóstolos, o Pedro pergunta: Ananias, por que você mentiu ao Espírito Santo? Entendeu? Não adianta, diante de Deus não passa nada desapercebido. Diante de Deus, Deus vê tudo. Deus sabe de tudo, de todas as coisas. Quando ele chega lá, o apóstolo do Senhor, o discípulo do Senhor já sabia do que ele tinha tramado, do que ele tinha feito. A homem de Deus, de fato e de verdade que é de Deus. Mulher que é de Deus, de fato e de verdade que é de Deus. Ninguém engana. Porque o Espírito Santo de Deus revela toda tramóia, toda sujeira. É revelado, Deus mostra. Então, por causa que ele fez aquilo, mentiu, não ao homem, mas ao Espírito Santo, porque o homem é de Deus. Quando faz contra o homem de Deus, faz contra o próprio Deus. Se mente para o homem, mente também para o Espírito Santo de Deus. E o que acontece com ele e com a esposa? Morreram. Ainda foi perguntado para a esposa se realmente foi aquele valor que ele tinha vendido. Ela vai e fala que foi, só que não, mentiu. E todos dois morreram. Então, quantos e quantos que se dizem ser cristãos, se dizem ser convertidos, pensam que estão vivos, mas de fato e de verdade estão mortos. Mortos espiritualmente por causa da mentira, por causa da ganância, por não obedecer a palavra de Deus, por não ajudar o seu próximo, por não amar o seu próximo como a ele mesmo. Quantos e quantos estão mortos? Mortos espiritualmente. Entendeu? Morre. Passa a mentir, morre. Passa a esconder, morre. Tá morto espiritualmente. E um dos maiores erros que está levando muita gente à condenação espiritual, está conduzindo muita gente ao lago de fogo que arde com fogo e enxofre, é a mentira. E principalmente por causa do dinheiro. Como tem gente mentindo por causa de dinheiro. Marido que esconde dinheiro de mulher. Muitos que dizem ser cristão, que diz que não possui nada, quando você olha, tá rico. Mentindo. Espiritualmente está morto. Morta. Entendeu? Essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas nesse dia de hoje. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Pense bem, raciocine bem, se de fato e de verdade você é convertido, você está convertido a Deus. Convertido é aquele que anda em novas obras, em novidades de vida. Antes de conhecer a Deus, agia de um jeito. Hoje, depois que conheceu, tem que agir de outra forma. Novidade de vida. É vida nova, novas atitudes, novas obras, novas palavras. Analise bem a sua vida, como você está diante de Deus. Ser cristão não é para quem quer, é para quem tem coragem. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.